Vereadora Guida Calixto tem a tribuna por 10 minutos. Presidente, o PT vai utilizar esse tempo de liderança para continuar um pouco o debate sobre o que o vereador Paulo Gaspar trouxe aqui para nós, que não foi somente essa pauta que foi votada naquela sessão sobre as coligações, a volta das coligações nas chapas proporcionais, mas tivemos outros projetos até piores para o povo brasileiro que foram votados no Congresso, na Câmara Federal, e que merece a gente destacar o quanto isso pode atingir o povo brasileiro. Quero falar sobre a MP, a votação do texto, da aprovação do texto base da MP 1045, que foi ali aprovado, né? E que, inclusive, essa casa, na sessão segunda-feira, aprovou uma moção de protestos, e o que evidencia que essa casa tem também trazido aqui, pautado temas importantes, né, de muita relevância para a população. E se faz necessário falar sobre esse tema porque está cada vez mais difícil a vida do povo brasileiro com relação à situação de sobrevivência, situação econômica, né? Hoje o Brasil apresenta aí, crava o número de 570 mil mortes vitimadas pela Covid-19. Na última 24 horas, nós tivemos 1.137 pessoas que morreram vitimadas por conta dessa doença. É um número que continua muito alto, né? Embora a gente já teve dias aí muito piores, e que o avanço da vacina conseguiu diminuir, mas esses números ainda são muito altos, é um número muito alto de pessoas vitimadas pela Covid, e tudo isso demonstra que, devido ao atraso da vacinação e a política negacionista do governo Bolsonaro, colocou o povo nessa situação. Mas a gente vê que não é somente a aliança do governo Bolsonaro com o vírus que tem dificultado a vida do povo, mas também a implementação da sua política econômica, né? Que é uma política econômica que tem colocado o povo trabalhador, a população, numa situação de fome e miséria. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas passando fome, nós temos mais de 40 milhões de pessoas desempregadas, né? E mesmo assim, isso parece que não tem preocupado, não tem incomodado nem Bolsonaro e nem os deputados federais governistas, não tem incomodado, porque no dia 11 eles aprovaram o texto da MP 10.045, que mais uma vez ataca os direitos dos trabalhadores e amplia a precarização do trabalho. Essa MP é tão nefasta que ela aprofunda a retirada de direitos ocorridos ali na reforma trabalhista, quando ela foi aprovada em 2017. Todo mundo aqui lembra que o governo, naquele momento, usou como argumento da aprovação da reforma trabalhista, dizendo que iria ampliar os empregos. E naquele momento, vereadoras, vereadores, público que nos assiste, nós tínhamos um número de, uma porcentagem de 11% de desempregados. E hoje nós estamos com o número de 15% da população está desempregada. A MP 1045, ela recoloca o famigerado projeto da carteira verde e amarela, que foi muito aí divulgada na época da campanha do governo do presidente Bolsonaro. Ela apresenta medidas que retiram o 13º salário, férias remuneradas, reduz aí o depósito, né, os recursos para o depósito do FGTS, ela retira a obrigatoriedade da contribuição previdenciária, e isso vai atingir em cheio tanto os nossos recursos do INSS, porque a contribuição previdenciária nossa é quem financia o Instituto de Previdência para garantir a aposentadoria, para garantir uma velhice digna aos trabalhadores, mas ela também afeta profundamente essa MP
esse texto dessa MP, se for aprovado, se passar pelo Senado, ela afeta o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que financia saneamento e habitação no nosso país. Então, assim, não é pouca coisa. Quando a gente vem falar aqui, muitas pessoas ficam incomodadas, achando que a gente está sendo, né? Está aí falando de forma terrorista, mas é isso mesmo. Vai retirar recursos tão necessários de políticas muito importantes para a nossa população. O Brasil precisa de emprego decente na indústria, no comércio e nos serviços. O Brasil não pode retroceder. A gente precisa avançar. Somente garantindo aí os direitos, somente voltando, reconquistando os nossos direitos, os direitos da classe trabalhadora, direitos que foram retirados nesse processo de desmonte do Estado brasileiro. Nós precisamos recuperar essa proteção. E aí, fica aqui, quero parabenizar, né, mais uma vez, agradecer a essa casa, que tem pautado, inclusive, projetos importantes. A moção que nós apresentamos foi aprovada na sessão passada. Hoje, na Comissão de Legalidade, presidente, a gente votou um parecer favorável do projeto de um vereador dessa casa, Rodrigo, que fala sobre a necessidade de garantir políticas aqui importantes para poder se avançar na regularização fundiária, né, em projetos que regulariza aí a possibilidade do povo pobre, do povo que está hoje sem emprego, ter direito a uma habitação, a uma moradia digna. Então, eu venho aqui dizer que, para nós, para o Partido dos Trabalhadores, a aprovação do texto base da MP 1045, ela vem aqui a atacar os trabalhadores, as trabalhadoras, a população pobre, a população que está vulnerável nesse período de agravamento da política econômica, de agravamento da situação econômica do país, e que medidas como essa, de fato, precisam ser derrotadas para que o nosso povo pobre, trabalhador, possa enfrentar, né, com menos prejuízo essa situação pandêmica que atravessa o país. Deixo aqui essa minha fala de protestos contra os deputados federais governistas que aprovaram essa medida, o texto dessa MP, e dizer que não existe alternativa para o povo brasileiro diante desse governo Bolsonaro. Obrigada, presidente.